Louvar a Deus, porque o Senhor está aqui neste lugar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Pai, a Tua presença é real aqui neste lugar. Senhor, nós já podemos sentir, ó Deus, nós já podemos, ó Pai, sentir o Teu doce Espírito Santo aqui em nossos corações. Ah, Deus, prepara, Senhor, os nossos corações para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pai, assim como o Senhor já ministrou no coração do Teu Filho, ministra, Senhor, sobre nós nessa noite. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, juventude. Eu vou ter que repetir o que os outros fizeram aqui. Tá muito fraco. A paz do Senhor, juventude, sede. Agora sim, ficou melhorzinho. Quero pedir aos irmãos que abram vossas Bíblias na carta segundo Paulo escreveu a Romanos, capítulo de número 12. Enquanto os irmãos abrem, quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer aos nossos pastores, pastora Abinaí, pastora Meire, pastor Pablo, pastora Valéria, que são bênção de Deus em nossas vidas. Agradecer também ao meu líder José Carlos, meu líder Débora e toda a rede Zebulon, que é bênção na minha vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Espero que o Senhor fale ao coração de cada um, segundo o que Ele deseja ministrar. Que não seja da minha boca, mas que seja do trono de Deus para o seu coração. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podei tomar vossos assentos. Antes de começar, quero dizer aos irmãos que estou bastante emocionado e talvez eu possa até chorar um pouquinho aqui, porque o meu apelido é Gerê, não é à toa, tem conexão com o nome de Jeremias, e Jeremias é o profeta chorão. Então, se eu me emocionar aqui, já vai perdoando. Mas é que desde que eu cheguei nessa juventude, eu tenho sonhado com esse dia. E quando eu recebi a confirmação de que seria eu ministrando essa palavra, eu pedi a Deus para Ele falar ao meu coração a palavra que seria ministrada. Porque eu, em meus estudos, em meu preparo, olha, eu tenho um monte de esboço pronto. Eu poderia muito bem falar aquilo que está já pronto, mas eu pedi a Deus para Ele ministrar no meu coração qual seria a palavra. E na verdade Deus já estava ministrando esse tema no meu coração já há algum tempo, porque em mim tem gerado uma certa inconformidade com algumas coisas que estão acontecendo, às vezes no mundo, às vezes no meio da própria igreja. E Deus tem falado comigo nesse tema. Espero que Ele possa falar ao seu coração. Antes de nós entrarmos aqui no capítulo 12 de Romanos, eu preciso trazer um pouquinho de contexto para vocês. Porque a carta escrita aos Romanos é uma das cartas mais importantes que Paulo escreveu. Doutrinariamente ela tem vários versículos que são citados como uma forma de uma igreja que vive a verdade do Evangelho. De uma igreja que reconhece o sacrifício de Jesus, reconhece a perversidade que há em nós, reconhece o pecado que há em nós, reconhece que sem Jesus, sem a sua obra de cruz, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Esta é o centro da mensagem da carta aos Romanos. A carta aos Romanos ela é dividida em 3 partes. Do capítulo 1 ao versículo 8, ela é uma parte mais doutrinária.
que trata desses assuntos. Do capítulo 9 ao capítulo 11, ela já vai falar de uma forma mais relacional, de como os judeus e os romanos viviam naquela época e os atritos que eles estavam tendo. Mas, a partir do capítulo 12, Deus vai falar de uma maneira de que traz uma aplicação poderosa para a igreja. E aqui ele começa essa aplicação. No versículo 1 vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos. Quando ele fala esta palavra rogo-vos, ele está fazendo um apelo aos irmãos da igreja de Romanos. Ele não está falando simplesmente não. Ele está falando, eu apelo a vocês, irmãos. É um pedido expresso de Paulo a esta igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo não significa que você tem que entregar seu corpo, se martirizar, machucar, nem nada. Isso quem faz são outras religiões, não a nossa. O nosso sacrifício vivo é apresentar a nossa vida a Ele, porque Ele já entregou a sua vida por amor de nós. Ele já foi esse sacrifício vivo, e Ele continua sendo porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele continua sendo porque Ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Mas Ele nos chama para sermos nós, nos dias de hoje, esse sacrifício vivo. E Ele vai continuar, santo e agradável a Deus. Aqui fala de santificação, fala de uma santificação não que nós sozinhos podemos buscar, em nossas próprias atitudes e palavras, forma de agir, de andar, nós não podemos nos santificar, porque pelo contrário, Efésios capítulo 2, versículo 1 vai falar que nós somos vivificados por Ele, porque nós antes estávamos mortos em delitos e em pecados. Então, sem a graça redentora de Cristo, nenhum de nós poderia se apresentar santo e agradável a Deus. E ele vai continuar, que é o vosso culto racional. Quando ele fala de culto racional, não está falando simplesmente de um culto em que você vem à igreja, você senta num banco desse, na hora que pede para levantar você levanta, na hora que fala para sentar você senta, na hora que pede para abrir a Bíblia você abre, na hora que é para louvar você louva, na hora que é para sentar e ouvir a palavra você senta. Não, o culto racional a Deus, ele significa que é um culto que você faz de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. É um culto em que você se entrega totalmente a Deus. Tudo que você tem, você entrega a Deus. Jesus já entregou o seu melhor na cruz por amor de nós, e agora é nosso dever vir à casa do Senhor, entregar o nosso melhor culto a Ele. É isso que o apóstolo Paulo está falando a essa igreja. Essa é a mensagem de Deus que ele está passando para a igreja do Senhor. Esse culto completo, perfeito. É isso que Deus deseja da sua igreja. Mas no versículo 2, Paulo já muda. Ele começa a falar de uma forma de advertência, uma forma de exortação à igreja. Ele começa advertindo o quê? E não vos conformeis com este mundo. Quando fala de não se conformar, fala de não aceitar aquilo que o mundo impõe. A missionária Diana já orou aqui, enquanto ela orava, eu senti a confirmação de Deus, é isso, é isso. Deus está falando para a igreja aqui hoje, que não é para você se conformar com o mundo, porque o mundo hoje, ele quer ditar aquilo que nós cremos, o mundo hoje quer ditar aquilo que nós pensamos, o mundo hoje quer falar a forma como nós devemos agir, o nosso caminhar, o nosso proceder, ele quer falar tudo isso, e ele quer ditar, ele quer impor as suas regras, e sabe o que está acontecendo? Muito de nós tem aceitado. Quando eu falo de nós, eu falo da igreja toda, a igreja brasileira, a igreja universal, a igreja mundial.
Infelizmente tem muitos irmãos e irmãs mundo afora que estão aceitando aquilo que o mundo está impondo. Existem igrejas que se dizem do Senhor e estão fazendo essas coisas, estão querendo ser aceitos pelo mundo, mas a palavra própria diz: não vos conformeis com este mundo. A palavra é bem direta e bem clara: não se conforme com este mundo. Aquilo que o mundo diz para fazer, pelo contrário, se você é filho de Deus, alcançado por essa graça, você faz o contrário do que o mundo diz. Nós andamos na contramão do mundo e não com o mundo. O mundo está caminhando para o caminho da perdição, nós estamos caminhando para a glória de Deus, caminhando para a nova Jerusalém. É aquele que é o nosso lugar. Essa é a promessa que o Senhor Jesus fez a nós. Antes de ir em Romanos 14, ele fala sobre isso. Ele fala que ele iria, mas que voltaria para buscar a sua igreja, e que ele estaria lá construindo moradas para nós irmos morar com ele. Isso fala de uma intenção do próprio Deus, em que nós vamos até ele, que ele seja o nosso alvo, que ele seja o nosso guia, que ele seja a nossa régua de medida, não o que o mundo diz. Principalmente nos últimos dias, muitos lá fora que não compreendem, eles não compreendem, tem um motivo. Eles não compreendem aquilo que nós cremos, eles não compreendem aquilo que nós louvamos, eles não compreendem aquilo que nós pregamos por um motivo: o Espírito Santo de Deus habita em nós, não neles. Quem não tem o Espírito de Deus vai achar que isso daqui é engano. Quem não tem o Espírito de Deus vai achar que isso daqui é empolgação. Não é. Isso aqui é a verdade de Deus expressa em nossas vidas. Ele nos chamou para isso, para não se conformar com o que o mundo tem dito sobre nós. Principalmente nos dias de hoje, a igreja tem sido atacada, os irmãos em Cristo têm sido atacados, principalmente nas redes sociais. Hoje, quase que nós nem podemos mais expressar nossas opiniões. Se nós citamos um versículo bíblico, somos chamados de radicais. Espera aí, esse livro aqui, ele foi escrito há cerca de 2 a 3 mil anos atrás. Essa nova historinha deles de dizer o que é certo e o que é errado, no máximo tem 100 anos, no máximo, e eles querem dizer que eles estão certos, sendo que esse livro aqui, ele se confirma a cada manhã. Isso aqui é mais atual do que qualquer jornal que você abre para ler, do que qualquer atualização no seu feed. Essa palavra é atual, ela é verdadeira, ela é completa, e esse versículo 2 de Romanos 12, fala sobre os dias de hoje também. A igreja tem sido atacada, e pode esperar, ano que vem vai ter muito mais. Vai ter muito mais. Eles vão vir com tudo que tiver, eles vão vir para atacar a igreja. Só que o posicionamento da igreja é que importa para Deus. Quando você não se conforma, você não aceita o que o mundo diz, você não aceita o que ele quer impor para você. Quando você não se conforma com o que o mundo quer, você expõe, você se coloca na linha de frente, você não deixa passar batido. Está gerando em mim, Deus, já há algum tempo, isso foi até aflorado através da escola bíblica dominical. Aos que não sabem, nós temos uma classe que trata de alguns assuntos polêmicos, e temos tratado de alguns assuntos que a igreja tem sido atacada, que nós, irmãos, temos sido atacados por defender aquilo que está escrito na Bíblia. E depois de que eu comecei a fazer parte desta classe, Deus tem falado ainda mais comigo sobre qual é o meu posicionamento que eu estou tendo sobre essas coisas. Porque uma coisa é eu vir à igreja e falar sobre isso, mas e o meu posicionamento lá fora, na minha família, na minha casa, no meio do meu trabalho, na escola? Qual é o meu posicionamento na rua por onde eu ando? Qual é o meu posicionamento diante de Deus nas redes sociais?
Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, de gravar vídeos. Já foi até cobrado de mim. Grava mais vídeos. Porque às vezes Deus usa a gente e Ele fala com a gente de uma maneira em que nós temos que expor, temos que expressar aquilo que Deus está falando. Mas eu tenho essa dificuldade. Mas eu tenho reconhecido isso e tenho me esforçado para fazer de uma forma em que aquilo que Deus tem falado comigo sobre esses assuntos, que venha alcançar mais pessoas. E Deus está querendo isso não só de quem sobe aqui e prega. Deus não está querendo isso só dos pastores, dos líderes de rede. Deus está querendo isso de cada um de nós. Não se conformar com aquilo que o mundo tem dito. O mundo tem falado muitas coisas sobre a igreja. O mundo tem dito muitas coisas sobre a palavra de Deus. Mas nós, alcançados por esta graça, remidos por este sangue, nós não devemos aceitar de maneira alguma o que o mundo tem imposto sobre nós. O nosso posicionamento deve ser o contrário. Quando eu penso nisso, eu logo lembro do Salmo 1. Salmo 1, versículo 1, vai falar sobre algumas coisas que falam também sobre isso. Olha só a palavra, se confirmando em Salmo, aquilo que o apóstolo Paulo escreve em Romanos. E vai falar o seguinte, se a mídia puder ajudar, Salmo 1, versículo 1. Glória a Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, de quem nós temos aceitado os conselhos. Quem está falando para nós? A quem nós estamos dando voz, dando ouvidos para ouvir esses conselhos? Os conselhos que nós como igreja, como remidos pelo sangue de Cristo, os conselhos que nós devemos ouvir está na palavra do Senhor. Os conselhos que nós devemos ouvir está nos nossos líderes, nos nossos pastores. Os conselhos que nós devemos ouvir são daqueles irmãos que professam a mesma fé que a nossa. Às vezes nós ouvimos conselhos de quem nem crê em Jesus Cristo. Olha só o quanto está errado. Isso aqui é uma pessoa que se conforma com este mundo. Depois ele vai falar: nem se detém no caminho dos pecadores. Isso aqui fala sobre alguém que para ouvir pecadores. Ele está no caminho, mas o pecador está do lado, e ele para ouvir. Não, eu vou ouvir você. E ele para ouvir esse pecador. Ele dá atenção para o pecador. Nós devemos amar o pecador, sim, e falar do amor de Jesus, para ele também ser alcançado e transformado por Jesus. Mas dar ouvidos não, aceitar conselhos não. Aquilo que é do Senhor, e o que não é, nós devemos rejeitar. Este pecador, ele está indo para um caminho de perdição. Nós vamos para o caminho da glória. Então por que estamos dando ouvidos a esses pecadores? E continua: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando fala de se assentar na roda, fala de que você se assentou à mesa, que você aceitou a imposição do que os escarnecedores estão fazendo. E pior, os escarnecedores não são só pecadores. Os escarnecedores não são só os ímpios. Os escarnecedores são aqueles que zombam da sua fé, que zombam do seu Deus. Os escarnecedores são aqueles que brincam com a palavra de Deus. É muito pior. Então o Salmo 1 está dando uma lição sobre aquilo que nós lemos em Romanos 12. Se você é realmente alcançado por Jesus Cristo, você não se conforma com esse mundo. Você não anda, você não se detém no caminho, e você nem se assenta com quem não professa a mesma fé que você. Continuando em Romanos 12, ele vai falar: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Ele fala primeiro, não vos conformeis com este mundo. Qual que é o remédio para não se conformar com este mundo? É ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Quando eu lembro disso, eu lembro do Provérbios, capítulo 3, versículo 5, fala, confiai no Senhor, e não te estribes no teu próprio entendimento. Então aquilo que você sabe antes, aquilo que você conhece antes, esquece, já não tem valor, já era. Agora você é transformado por esse entendimento, e quem te transforma é diferente do jeito que o mundo quer te mudar. O mundo quer te moldar de fora para dentro, mas quem te transforma é o Espírito Santo de Deus, e quem te transforma está dentro de você, habita em você, faz morada em você. Quem te transforma, transforma de dentro para fora. É esse Espírito Santo que quer te transformar, mas só é transformado quem crê em Jesus, quem professa de fato essa fé, quem não se conforma com o mundo. Para você ser transformado, você tem que viver uma mudança profunda, mas é profunda mesmo, completa. No grego, esta palavra é chamada metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Antes nós estávamos mortos em delitos e em pecados, caminhando para um rumo da perdição. Mas agora, alcançados por Jesus Cristo, a graça veio sobre nós, e agora nós caminhamos rumo ao alvo, que é Jesus Cristo, e nós vamos morar com Ele na Jerusalém Celestial. Essa mudança é 180 graus, é totalmente diferente. Se antes ia para um lado, agora vai para o outro. Essa é a transformação, é a mudança. O mundo está querendo moldar. Às vezes, dentro de algumas congregações, ele tem conseguido entrar e dizer o modo como devemos andar, e tem causado muito mal a muitas pessoas que infelizmente estão num caminho que eles até parece que é um caminho bom, mas o Senhor próprio fala que existem caminhos que parecem bons, mas que levam à perdição. Infelizmente, isso tem acontecido. Pessoas que ainda não foram alcançadas e transformadas. O mundo está tentando fazer uma pressão sobre nós. O mundo está querendo impor sobre nós aquilo que é certo e que é errado. Mas nós não devemos aceitar esta pressão. Pelo contrário, nós devemos pressionar. Nós devemos expressar a nossa fé, expressar aquilo que diz a palavra do Senhor. Nós não podemos nos calar nos tempos de hoje. Fomos para o retiro espiritual, nós da liderança, e recebemos um poder maravilhoso, a chama ardente. Mas agora que nós voltamos para cá, estamos aqui no dia a dia, na correria, no trabalho, escola, estudos e tudo. Nós não podemos deixar que essa chama deixe de queimar, que essa chama continue acesa em nós, para que através de nós que já fomos transformados, que nós possamos agora ser canal de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Esse é o nosso dever, é para isso que Jesus nos chama. Do contrário, Ele não tinha escolhido para Ele discípulos. Do contrário, antes de subir, Ele não teria pedido para nós sermos testemunhas dEle, em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. É isso que Ele ordenou. Depois de receber o poder, agora você é minha testemunha. Você vai testemunhar da minha palavra, vai falar do meu evangelho, e através de você, vidas serão alcançadas e transformadas. Eu acredito que o evangelho é sobre compartilhar. Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Ele nos abençoa, é para nós compartilharmos com o próximo, com aquele que ainda não foi alcançado. Esse é o verdadeiro evangelho, é sobre compartilhar a palavra, compartilhar a transformação através de Jesus Cristo. E ele termina,
já caminhando aqui para o final, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o maior propósito. Deus, quando Ele entregou Jesus naquela cruz, o seu único filho, Ele não entregou à toa. Quando Jesus, Ele foi morto naquela cruz e depois ressuscitou ao terceiro dia, não foi à toa. Quando Jesus, antes de subir, deu a promessa que nós receberíamos o poder, não foi à toa. O Espírito Santo está em nós e Ele fala conosco através de experiências. E o apóstolo Paulo está falando aqui, vocês têm que experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus para a sua vida. E a resposta disso, de qual é, do que é isso que nós devemos experimentar, está em tudo que nós lemos aqui. Em tudo que nós lemos. Veja só. Apresente-se a Deus com o seu corpo em sacrifício vivo a Deus. Esse é o primeiro passo de quem vai experimentar deste poder. O segundo passo, santifique o seu corpo. Terceiro passo, preste um culto racional ao Senhor. Lembrando mais uma vez, aquele culto completo de alma, coração, mente e espírito. Completo a Deus. Não se conforme com este mundo. É um outro passo para quem vai experimentar dessa perfeita vontade de Deus. Tenha a sua mente transformada. E aí sim, depois disso tudo, você vai começar a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É desejo do Senhor que nós experimentemos daquilo que Ele tem para entregar para nós. Nós ainda recebemos só um pouquinho, só uma porção bem pequena. E eu tenho o costume de orar pedindo para Deus, para Ele derramar mais sobre mim, derramar mais sobre a igreja, porque nós sabemos que Ele tem muito mais do que a nossa mente pode imaginar. Ele tem muito mais para derramar sobre nós. Nós recebemos só um pouquinho, é muito pouco ainda, mas já é o bastante para nós irmos a um culto como esse e sentir a presença verdadeira do seu Espírito Santo no meio de nós. Quando Deus falou comigo sobre essa palavra, eu fiquei às vezes me questionando, mas Deus, essa não é uma palavra exclusivamente para a igreja, e não para aqueles que ainda não foram alcançados? Mas aí Deus foi e ministrou no meu coração, também vale para você, você que está aí, que ainda não entregou sua vida para Jesus. Saiba que Jesus já morreu numa cruz, saiba que Jesus já derramou o seu sangue, saiba que Jesus já ressuscitou ao terceiro dia. Jesus já te ama, Jesus te trouxe aqui, e agora Ele quer uma coisa de você, que você não se conforme com a vida que você tem levado, que você não se conforme com as coisas ruins que têm acontecido com você, que você não se conforme com as coisas que as pessoas lá fora têm dito de você. É isso que Deus está querendo hoje de você que ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer que você tome a decisão hoje, porque Ele já te ama, como foi dito aqui. Ele já te ama. Você não tem escolha, você não tem como recusar esse amor. Ele já te amou e já entregou na cruz por você. Mas agora você tem a oportunidade de confessar diante da igreja que Ele também é o Senhor da sua vida. É hoje a oportunidade, é agora, é a hora. Deus te deu algumas segundas chances, e você não sabe quando será a última. Você não sabe quando Jesus Cristo de fato voltará, e se amanhã for tarde. Portanto, a sua escolha deve ser hoje, deve ser agora.
Agora é a hora. Deus quer mudar você, Deus quer transformar a sua mente, transformar a sua vida. Hoje, Ele está te chamando hoje, para cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida hoje, para te usar nesta obra hoje. Senhor Jesus, fala ao meu coração, neste momento, para que eu faça 2 convites. Primeiro, é para aquele que não conhece Jesus, aquele que ainda nunca tinha ouvido falar de Jesus, aquele que nunca entregou a sua vida para Jesus. Deus está te chamando. Deus quer que você tenha um compromisso com Ele hoje. E Ele está te chamando para você viver uma novidade de vida, para você viver esse culto racional a Deus, para você experimentar dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O chamado do Senhor é para agora. O primeiro convite é esse. Peço para que se coloquem sobre os pés. E você que é líder e que tem algum convidado aí do seu lado, já vai dando lugar. Deixa Deus te usar. Você já foi alcançado, você já foi transformado. E agora é hora de você ser usado por Deus para transformar outras vidas. O primeiro convite foi esse, para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Mas existem aqui também aqueles que já ouviram a palavra de Deus, que por algum momento entregaram sua vida a Jesus, mas que abriu brechas, começou a andar errante por esse mundo, se desviou dos caminhos do Senhor. Mas hoje, agora, o Senhor quer te dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade de estar de novo no caminho do Senhor, de voltar a sentir essa presença do Espírito Santo, que é real e verdadeira em nossas vidas. Esses são os 2 convites que eu tenho para fazer. Meu tempo aqui está acabando, mas eu quero dizer a você que o Senhor te ama, o Senhor te quer pertinho, Ele quer se relacionar com você. Ele não te chamou aqui à toa, Ele não te trouxe neste culto à toa. Ele tem um propósito na sua vida, e você sabe disso. Deus já tem falado, Deus tem usado pessoas para falar com você. Mas está faltando só uma coisinha. Só uma coisinha. Você reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Ele já te amou na cruz. Agora é hora de você mostrar que você ama Ele aqui. Por isso, você que ouviu essa mensagem, que ouviu esta palavra ministrada, e tocado pelo Espírito Santo do Senhor, que é quem convence o homem do pecado, vem aqui à frente. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu glorifico a Deus e exalto, porque só o Senhor é Deus.